E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que sejam todos bem. Vamos lá para mais um vídeo, gente. Queria falar sobre a graça hoje. Meu Deus, que tema, né, gente? Que tema sensacional e na verdade nem era sobre o que eu ia dizer, então eu acredito muito que isso é algo do Senhor e se você está assistindo esse vídeo, eu espero que de alguma forma o Senhor possa falar ao seu coração e que você receba tudo aquilo que Ele tem para ministrar sobre você também. Eu poderia falar de diversas maneiras e formas aqui sobre o que é a graça, né? E eu acho que não existe nenhuma forma melhor de nós expressarmos a graça do que o que Cristo fez por nós, né? A expiação de Jesus Cristo pelos nossos pecados é a manifestação mais plena e mais perfeita do que é a graça de Deus sobre as nossas vidas, mas sabe, muitas das vezes a gente escuta muito, sabe, as pessoas pregando por aí sobre a graça e que nós não a merecemos, que ela é um favor imerecido de Deus para conosco, e isso é verdade, nós não merecemos a graça de Deus sobre as nossas vidas, mas eu acho que quando você entra, sabe, nesse ambiente, começa a viver o que é a graça de fato, você começa a compreender isso de uma outra maneira do que só ouvindo, mas vivenciando de fato, né? Isso com qualquer coisa, você só entende o que aquilo significa de fato quando você passa a viver isso, sabe? E quando você está inserido nesse meio onde a graça de Deus te basta, sabe? Ela passa a te bastar durante os seus dias de dificuldade, durante os seus dias onde você não está tão crente, sabe? Onde você não está lendo tanto a sua Bíblia, onde você talvez não esteja jejuando tanto como você costuma, orando, enfim, fazendo consagrações e N coisas, sabe? Quando você tá apenas ali sobrevivendo literalmente, sabe? Pela graça você vê que Deus ele realmente ele é misericordioso conosco, sabe? E que não há nada nesse mundo que possa comprar ou comparar o que é essa graça que ele escolhe derramar sobre a gente. E que nada do que nós venhamos fazer consegue se igualar a isso, entende? Então, eu gostaria mais de deixar esse vídeo como uma forma de expressar que a graça ela vai muito além, sabe, do que Cristo fez por nós, que é o principal de tudo e é o fundamental. Ela vai muito além do que Deus nos amar, né? E por Ele ter nos amado, Ele entregou Cristo, mas ela também é uma forma e uma expressão do que é o amor de Deus, sabe? Você vivenciar isso, você consegue compreender que nós, como pessoas, como seres humanos, a gente carece muito disso, sabe? E uns para com os outros, sabe? E também, às vezes, até para demonstrar em uma parte muito pequena, sabe? Quase que insignificante perto do que Deus demonstra para nós, mas de nós para com Ele, sabe? Às vezes a gente é muito ingrato, sabe? Com nós mesmos, com Deus mesmo, com as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente esquece de olhar por essa ótica onde todos os dias a gente acorda com essa graça sobre nós, essa misericórdia, e que nós também temos a capacidade de exercer ela sobre a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente tem a capacidade de, sabe, transbordar isso, porque às vezes você acorda, sabe, estressado, triste, porque tem alguma coisa no seu dia que parece que não tá legal, tem alguma coisa que tem te frustrado, algo que você não tem recebido ainda, mas quando você passa a ver que todos os dias, quando você abre os seus olhos, a graça já começa a fluir, sabe, sobre a sua vida a partir daquele momento, você entende que existem mais motivos para que você agradeça do que para que você venha reclamar. E eu sei que isso também pode parecer meio genérico, porque muitas pessoas falam disso, né? Eu acho que é uma das coisas mais fáceis, que a gente mais deve agradecer do que reclamar, isso é óbvio, mas é uma questão de experiência mesmo, sabe, gente? E quando você passa a viver nesse lugar, quando você passa a vivenciar essa experiência de que a graça, ela realmente te basta, sabe? Como o Senhor disse pro apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 12, que a graça dele, sabe, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Isso é uma verdade, sabe? Para que nós venhamos entender que nada daquilo que a gente faça consegue comprar o Senhor, sabe? Nada daquilo que a gente faça consegue mudar quem Ele é, nada do que a gente faça consegue tornar Ele mais bonzinho ou amável para conosco, mas tudo que a gente faz, na verdade, é sempre tão errado, sabe? Tão pequeno perto do que Ele oferece para nós. E é basicamente isso. A graça, ela é uma dádiva mesmo, um presente que se nós não a tivéssemos, eu acho que a gente nem estaria aqui, com toda certeza. Então, passe a enxergar a graça não só como um presente do Senhor, mas também como uma forma dele expressar o amor dele por você, sabe? Porque às vezes a gente quer fazer tantas coisas para tentar comprar o Senhor. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, sabe?
Às vezes você fala, nossa, eu quero começar um novo plano de leitura, eu vou ler a Bíblia toda em um ano aqui, em 90 dias, e vou mergulhar de cabeça aqui nesse livro, vou fazer altos estudos, vou fazer 2, 3 semanas de oração e jejum, vou fazer 40 dias, sabe, de jejum, enfim. E essas coisas, elas são muito boas, sim, mas quando você permite que, na verdade, o Senhor manifeste a graça dele, sabe, sem que você fique tentando com seus esforços comprá-lo, sem que com os seus esforços você fique constantemente tentando chamar a atenção dele pra você, você entende que você fazendo ou você não fazendo da forma que você gostaria, ele continua te amando, ele continua sendo Deus. E obviamente eu não tô dando abertura nesse vídeo para que você pare, sabe, de fazer as coisas que você precisa fazer para que você gere intimidade com Deus, porque gerar intimidade é uma coisa gradativa, sabe, é constante, é ali diariamente, sabe, no seu devocional, no seu tempo de oração, leitura da Bíblia, que você vai se aproximar do Senhor, que você vai gerar intimidade com Ele. Mas é principalmente entender que os nossos esforços, eles não possuem a capacidade de comprar Deus. E é nesse lugar, é nessa exata lacuna, assim, sabe? Nesse espaço, assim, nessa linha tênue que a graça, ela começa a se manifestar, porque você entende que, meu, Deus, ele não precisa que você faça nada, sabe? Para que ele comece a te amar. Na verdade, nós nos achegamos a Cristo, sabe? A gente acredita que é nós que o aceitamos, sabe? Quando a gente faz aquela oração do apelo e entrega a nossa vida para Cristo, mas a gente precisa entender que antes da gente fazer aquela oração, ele já estava nos amando, sabe? O Senhor, ele ama o pecador, mas ele não, o que ele não ama em nós é o pecado, entende? Então, antes mesmo que você o conhecesse, ele já te conhecia e já te amava, sabe? Ele não amava os seus atos e não aquilo que você fazia, mas ele amava a pessoa que você é e que você pode se tornar cada dia mais estando nele. E eu acho que é um mistério mesmo a gente tentar compreender a graça. Eu tentei dar uma panorâmica e uma olhada em algumas coisas para poder falar aqui no vídeo sobre graça, mas eu acho que nenhuma delas é tão válida quanto a gente apenas permitir, sabe, se permitir vivenciar essa experiência, porque eu poderia te dar vários exemplos aqui do que é a graça e, enfim, termos, falar o significado dela no grego, no hebraico e N coisas, mas eu acho que o que realmente importa é a experiência, sabe, porque não adianta nada você saber de algo que você não vivenciou ainda. Por exemplo, alguém pode falar como é pilotar um avião e qual é a sensação, como funcionam os comandos, mas você só vai saber a experiência quando você viver aquilo, né? Enfim, eu não sei nem porque eu dei esse exemplo, mas foi a forma que eu encontrei agora. E é basicamente isso, não tem como a gente querer ter domínio sobre alguma coisa, sabe, para falar daquilo sem que a gente tenha vivenciado aquilo. E eu queria deixar também nesse vídeo uma forma de te pedir, sabe, para que você permita que a graça de Deus comece a se manifestar sobre você. Não fique tentando comprar Deus com seus esforços, não fique tentando comprar Deus com os seus jejuns, com as suas orações, com as suas leituras da Bíblia, mas entenda que em cada um desses lugares a graça do Senhor tem se manifestado, porque nós não somos bons o bastante para entregar algo perfeito para o Senhor, mas através de nós, sabe, o Espírito Santo, ele flui com a graça dele, Cristo derrama a graça dele sobre nós também, pelo preço que ele pagou por nós na cruz, e é isso que nos torna apresentáveis diante de Deus, sabe? O preço que Cristo pagou por nós é o que nos permite aproximar-nos do Senhor hoje, né? De entrar no Santo dos Santos e estar diante dele. E quando você entende isso, você passa a enxergar tudo com uma outra ótica. Então, permita que a graça se manifeste sobre a sua vida. Não fique tentando se validar a partir daquilo que você faz, porque não são as suas obras que vão definir quem você é para o Senhor. Talvez isso diante dos homens. Talvez as pessoas vão olhar pra você e falar, nossa, você é muito crente, você serve muito ao Senhor porque você jejua muito, porque você ora muito, porque você lê muito a Bíblia, e essas coisas são ótimas, são incríveis, mas você tem dado espaço para que dentro disso a graça do Senhor se manifeste sobre a sua vida? Ou você, na verdade, entrou num modo mecânico, sabe? Onde você tá ali tão acostumado já com o aplauso, sabe, das pessoas e com elas dizendo que que você parou de ouvir o Senhor e às vezes só o que ele tá te pedindo é, ei, não precisa fazer nada disso por hoje, deixa apenas que a minha graça se manifeste sobre você. E muitas das vezes a gente vai precisar passar, sabe, por esse momento onde a gente vai estar lá no fundo do poço, assim, sabe, a gente vai estar cansado, a gente vai estar passando por algumas dificuldades e você vai falar, meu Deus, eu não consigo, Senhor, eu não tô conseguindo manter o mesmo ritmo e a mesma constância de antes, eu tô aqui, mas eu tô cansado e eu preciso de ajuda.
E é nesse momento que a graça ela vai entrar e você vai ver, você vai falar, uau, realmente os meus esforços não compram Deus e aquilo que eu faço não é metade do que ele faz por mim. E é basicamente isso o vídeo de hoje, gente. É mais uma forma de talvez tentar expressar o que é a graça e dizer que, muito mais do que qualquer palavra que eu possa colocar aqui, que você se permita viver a experiência do que é ter a graça sobre a sua vida. O que é ter essa graça de Deus manifestada, porque quando você passa a viver isso, você entende que a vida ela é muito mais... O Senhor, a vida não, mas o Senhor, ele é muito mais misericordioso conosco do que nós imaginamos. E que os nossos pecados, eles nos afastam sim do Senhor, mas entender que mesmo falhando todos os dias, mesmo pecando todos os dias, mesmo sendo inconstantes muitas das vezes, o Senhor continua nos amando e é esse amor que nos deve prender a Ele, é esse amor que nos deve literalmente nos acorrentar ao Senhor, sabe? Mesmo falhando e sendo tão errados como nós somos, para que essa graça comece a se manifestar e para que gradativamente a gente vá deixando essa cultura do pecado para trás e comece a olhar pela ótica da graça, pela ótica da misericórdia, do amor e da bondade de Cristo, do Senhor para conosco. Antes de terminar aqui, eu queria deixar um versículo, e eu vou deixar 1 Pedro 5, porque eu estava lendo hoje mais cedo no meu devocional, esse capítulo, e no verso 10 de 1 Pedro 5 diz: Deus, em toda a sua graça, o chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Jesus Cristo. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará, os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. E é isso aí. O Senhor nos colocará sobre um firme alicerce, Ele nos restaurará, Ele será o nosso sustento, Ele também será a nossa fortaleza. Ainda que nós venhamos passar por algum tipo de tribulação ou dificuldade no decorrer dessa vida, porque a gente vai passar, a graça dele vai permanecer ali, constante, plena e perfeita, como um presente mesmo para que nós possamos acessar e que você possa passar a acessar esse presente. Talvez você esteja se sentindo cansado ou cansada por esses dias e você tenha sentido que o Senhor não tem olhado para você e que talvez os seus esforços não tenham chegado diante dele, sabe? Você pensa, nossa, eu tenho me esforçado tanto, mas eu sinto como se o Senhor não estivesse olhando para mim. E quando você entende que a graça dele já está sobre você, você compreende que ele nunca tirou os olhos de você e que ele permanece sendo como ele sempre foi e como ele sempre será, com os olhos dele em você, às vezes em silêncio, mas ali, te olhando e cuidando de cada um dos seus passos. E é basicamente isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e é isso aí, gente. Tamo junto, tamo à próxima.